A graça e a paz de Cristo esteja com você. Demorei, mas voltei. Nós vamos continuar o estudo do livro de Salmos. Estamos agora em Salmos 4. Esse estudo é para você que às vezes tem dificuldade de ler a palavra de Deus e às vezes até preguiça, né? Mas eu ajudando você, você vai ter mais diligência de você ler a palavra e também, além de ler a palavra, para você conseguir estudar também as notas de rodapé de uma Bíblia de estudo, para você ir mais fundo no conhecimento de Cristo. Então, em Salmos 4 diz assim, na minha Bíblia de estudos: para o mestre de música com instrumentos de cordas, salmo davídico, ou seja, foi Davi que escreveu esse salmo, porque nem todos foi ele. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam-se nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vejamos agora as notas de rodapé. Primeiro, talvez uma oração por alívio quando alguma calamidade, possivelmente uma seca, surgiu e muitos se desviam do Senhor para recorrer aos deuses de Canaã. A nação de Israel, ela vivia circunvizinha de outras nações pagãs, nações que tinham adorações a falsos deuses. Um deles era eram os cananeus. Os cananeus tinham os seus deuses. Alguns israelitas, no desespero, no momento de seca, ao invés de esperar e confiar no Senhor, recorriam aos deuses estrangeiros de Canaã, para conseguir o quê? Conseguir prosperidade, conseguir o alimento. Porque naquela época, né, aquela sociedade vivia na base da agricultura e pecuária. Uma seca, então, significava morte de gado, significava baixa colheita ou nenhuma colheita, e existia a crença, na época, de que os deuses controlavam todas as coisas, o tempo, as estações, as chuvas, porque não existia um avanço científico para nos elucidar a respeito dos fenômenos da natureza. Então, quando eles viam a seca, alguns israelitas que tinham pouca fé já pensavam: nosso Deus nos abandonou, precisamos de recorrer aos outros deuses, deuses cananeus que vão nos dar chuva e uma boa colheita para que não morramos de fome. Então, o salmista, ele implora a Deus por resposta, ao invés de clamar aos deuses pagãos das outras nações. Continuando o rodapé. Provável anotação litúrgica que indica que o salmo devia ser acrescentado à coletânea de obras a ser usadas nos cultos de adoração de Israel. Quando o salmo fosse usado no culto do templo, devia ser proferido pelo líder do coro levítico, ou pelo próprio coro. Aqui tem algumas referências. Nessa atividade litúrgica, os levitas atuavam como representantes da congregação que adorava. Seguindo a liderança deles, o povo provavelmente respondia dizendo amém, e louvado seja o Senhor, aleluia. Bem, né? Continuando. 4,
Versículo 1. Pedido inicial para ser atendido. Justiça. Muitas vezes a justiça de Deus nos Salmos e outras partes do Antigo Testamento refere-se à fidelidade com que age. Essa fidelidade está de pleno acordo com os seus compromissos, tanto expressos quanto subentendidos, com o seu povo e com sua posição como rei divino, em que os fracos podem confiar para receber proteção. Os oprimidos, a reparação, e os necessitados, a ajuda. Dá-me alívio, faze um lugar espaçoso para mim. Bem, né? O salmista ele diz no versículo 1. Responde-me quando clamo e me fazes justiça. Justiça, como ele explicou, os teólogos explicam na nota de rodapé, às vezes justiça na Bíblia, quando ele diz, faze-me justiça, tem um sentido de fidelidade, ou seja, Senhor, o Senhor tinha prometido que ia chover, então faze-me justiça, ou seja, cumpre a sua promessa de fidelidade para mim, né? Então, às vezes, a oração do salmista era nesse sentido. Senhor, eu espero em Ti, lembra da sua promessa, cumpre ela agora, porque eu estou precisando, entendeu? Então, deve ser entendido dessa maneira. Davi repreende os que se desviam do seu Deus, para buscar alívio da parte dos falsos deuses. Ele lhes garante que o Senhor atenderá a ele. Até quando? Isso aqui no versículo 2, né? O relacionamento especial entre Davi e o Senhor é a origem da sua honra. Ou talvez aqui fale diretamente a respeito de Deus. Piedoso, no versículo 3. Hazid, em hebraico, ocorre 26 vezes nos Salmos. Uma vez no tocante a Deus e, em geral, é traduzido no plural. Na NVI, os piedosos ou santos. É uma das várias palavras hebraicas em referência ao povo de Deus, no sentido de pessoas que se dedicam a Deus e são fiéis a Ele, ou pelo menos que deviam ser assim. No versículo 3 ele diz assim, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então, piedoso aqui é mais uma referência para o povo de Deus, a forma como nós éramos chamados no Antigo Testamento. Hoje em dia somos chamados de cristãos, ou aqueles que são parecidos com Jesus, pequenos cristos. A nota de rodapé do 4 e do 5. Exortação para não dar lugar ao exaspero ou ansiedade, mas sim confiar no Senhor. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo emprega essas palavras num contexto diferente, em Efésios 4, 26. Se você já leu Efésios, Paulo ele cita esse salmo para explicar que todos nós vamos irar, mas nós devemos nos irar sem pecar, como está escrito no salmo. Ele faz uma referência a esse salmo de Davi. Diante da incerteza generalizada, Davi ora para que o Senhor abençoe. Qual dos deuses resplandeceu o rosto? Expressão comum que indica favor e relembra a bênção de Arão. Bem, veja, no versículo 6, diz assim, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Você verá em Salmos, o tempo inteiro o salmista dizer isso, Senhor, resplandece o seu rosto sobre nós. Que é uma expressão de favor, é como dizer, Senhor, nos dê o favor da sua graça, que hoje é a expressão que nós mais devemos usar, né? Senhor, nos conceda o seu favor, o favor de sua graça. Mas nessa época, eles faziam referência à bênção de Arão. A bênção de Arão, ela mencionava isso. Faz o Senhor resplandecer sobre ti o seu rosto. E existe uma revelação bem profunda nisso, sabe qual que é? Se eu não estiver enganado, em Coríntios, fala sobre os corpos glorificados. O apóstolo Paulo ele escreve que hoje o nosso corpo ele é a semelhança da lua. Naquele dia nós receberemos novos corpos que eles são a semelhança do sol. Qual que é a diferença da lua para o sol? A diferença mais básica é que o sol tem luz própria. Se você estudou física, você deve saber disso. O sol tem luz própria e a lua não tem. A luz da lua é o reflexo do sol. Sabe o que significa isso? Significa que hoje
você não possui bondade em si mesma. Toda bondade que você manifesta nas suas atitudes, ela procede diretamente de Deus. Então a palavra de Deus ela é enfática. Nós, como seres humanos, somos maus. Só Deus é bom. Então, quando você faz o bem, não é você que está fazendo. Você é a lua e o Senhor é o sol. Então, nesse corpo aqui, só reside em você as trevas e a maldade. Então o Senhor resplandece sobre você a luz dele, isso está escrito em Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem diretamente de Deus, todo bem. Então ele resplandece sobre você a bondade dele e assim você é iluminado, ou seja, você faz bondade, mas não porque veio de você, porque você é a lua. Você só pode brilhar quando o sol emite a luz dele sobre você. E a palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. Então, dizer, Senhor, resplandece sobre nós o seu rosto, resplandecer é brilhar. Então você, como lua, receberá do sol da justiça a bondade, o amor. Se Deus não te der o amor, não te der a fidelidade, não te der a bondade, não te der a piedade, a generosidade, a fé, você não pode produzir por conta própria nenhuma dessas coisas. Então, quando ele diz isso, é isso que ele quer dizer, que nós só podemos fazer coisas boas por causa que o Senhor resplandece sobre nós a sua luz. Então você não é o autor do bem. Você canaliza o bem, você recebe ele de Deus e você dá. Então a glória não é sua, porque não veio de você, você é a lua. Você acha que a lua ela pode se vangloriar e dizer, eu brilho muito? Não, ela não pode, porque aquele brilho não é dela. Ela é como aqueles brinquedos que brilham no escuro. Você deixa ele um pouco na luz, depois você leva ele para o escuro e ele fica brilhando por um tempo, até que a luz dele se apaga. Por quê? Porque aquela luz não é dele. Ela foi recebida de uma lâmpada, ou do sol, ou de alguma coisa. Bem, né? Continuando. Na nota de rodapé. Versículo 7. Coração. Na linguagem bíblica, centro do espírito humano, de onde brotam emoções, pensamentos, motivações, coragem e ação. Ou toda a sua vida, né? Em Provérbios 4, 23. Pronto, é isso. Agora vamos lá, voltando no texto. Olha só o que ele diz. Versículo 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Você sabia que Deus ele tem um tipo de alegria diferente da alegria que o dinheiro traz? Quem é que tem fartura de trigo e de vinho? Não é quem é rico? Não é quem tem muitas posses ou bens? Como é que você vai ter uma fartura de vinho e de trigo se você não for bem de vida, bem de condições, bem de situação, rico, classe média, classe alta? Só que Deus, ele tem um tipo de alegria que não é proveniente das riquezas nem das coisas materiais. É chamado, alguns textos chamam de óleo de alegria do Senhor. Deus tem um óleo de alegria espiritual que ele consegue derramar na sua vida, que ainda que você esteja pobre, miserável, mendigando, ou na pior situação que você imaginar, você ainda fica alegre. É por isso que o reino de Deus é constituído de justiça, paz e alegria. No espírito. Não é alegria natural. Porque existe um tipo de alegria natural que você tem ela do seu vinda de você mesmo, de coisas essenciais. Por exemplo, se eu quiser eu quero comer uma comida específica. Chega alguém e me dá essa comida de presente, eu sinto alegria. É chamado de alegria natural. Agora a alegria de Deus é diferente. Ainda que não tenha motivos para você estar alegre, você fica alegre. É por isso que ele diz, Deus me dá uma alegria muito maior do que aqueles que têm trigo em fartura e vinho em fartura. E outra coisa, a Bíblia ela deixa bem claro que bebida alcoólica deixa a pessoa alegre. Mas esse não é motivo para você beber. Porque a Bíblia também traz outro ensino a respeito disso. Só que não é dia de falar isso. Outra hora a gente fala disso. Mas veja bem, a alegria que Deus dá
supera a alegria de alguém que bebe até bebida alcoólica, a alegria espiritual. E é uma alegria igual à paz. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Então, significa o quê? Você não tem motivos para ficar em paz. Você tem todo motivo para ficar perturbado. Mas a paz de Deus vem sobre você, e mesmo que você tenha todos os motivos para estar triste, deprimido, perturbado de alma, você fica em paz. É uma alegria que supera as situações e circunstâncias naturais. Dessa mesma forma, a paz também é. E a alegria dele também é. E a justiça dele também. Porque a justiça de Cristo é a que está escrita em Salmos 22. É uma justiça perfeita que você recebe gratuitamente. Essa justiça é a justiça de Cristo. Cristo é justo e ele vem te dar a justiça dele. Ou seja, mesmo que você seja sujo, pecador e imundo, quando você recebe a justiça dele, você é justo. Então, o Senhor, tendo esse tipo de alegria para nós, eu quero rebater um tipo de heresia de igrejas tradicionais. Tem muitos invejosos dos teólogos de igrejas tradicionais que eles criticam a unção do riso. Em algum momento, se você estiver no encontro com Deus ou em algum tipo de culto pentecostal ou cheio do Espírito, culto focado, né, em avivamento, às vezes você vê uma pessoa sorrir, disparar, sorrir sem parar. Os hereges calvinistas e os das outras igrejas tradicionais dizem que não existe unção de riso, que não tem base bíblica, que nunca aconteceu isso. Mas isso não é verdade, porque olha só o que diz esse texto. Esse texto diz que Deus te dá uma alegria que supera a alegria natural de uma pessoa rica. Porque todo mundo sabe, né? Existe sempre aquele embate. Ah, o dinheiro traz felicidade ou não? Aí as pessoas até dizem assim, né? Ah, se o seu dinheiro não traz felicidade para você, então joga ele na minha conta. Mas veja bem, o que a gente quer dizer não é que o dinheiro não traga alegrias. É claro que se você tem dinheiro, você compra coisas e com essas coisas você fica alegre. A questão é que essa alegria do dinheiro ela é muito frívola, ela é passageira demais. Você fica ali alegre por um tempo, mas logo ela vai embora. Ela não consegue te preencher. Mas há uma alegria que mesmo você sendo pobre, você consegue possuir ela. É essa alegria que está em Salmos. No versículo 7. Que ele enche o seu coração com alegria muito maior do que quem tem dinheiro. E essa alegria, diferente da outra, além dela ser gratuita, ela é infinita e ela não vai embora com o tempo. Ou de forma tão rasa, pelo menos. E no versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi, que foi o homem que escreveu esse salmo, para ele, essa frase tem muito significado. Sabe por quê? Uma certa feita, quando Davi estava sendo perseguido por seu filho Absalão, ele estava sendo perseguido para ser morto. E não existia muitas construções, vamos dizer assim, para ele fugir naquela época ou naquela região geográfica. Então ele tinha que dormir ao relento. Aí você imagina, tem uma caravana, uma comitiva, um comboio atrás de você para te matar, liderada pelo seu filho, e você não tem nenhum lugar para dormir, porque você está fugindo. Você conseguiria ter paz para dormir? Ou você acha que você consegue dormir sem paz? Às vezes você não reflete nisso, mas se você não tiver paz, você não consegue dormir bem. Ali você vai precisar de remédios. Tem muitas pessoas, quando eles passam por certos problemas emocionais, eles começam a beber remédio para dormir. Mas Davi não. Davi tinha todos os motivos para estar ansioso, preocupadíssimo com a própria vida. Era para a mente dele estar assim, com pensamentos super acelerados. E ele o tempo todo, nossa, será que meu filho vai chegar ali? Será que ele vai aparecer ali no meio do mato e me cortar o pescoço com a espada? Porque quando você está dormindo, você fica totalmente vulnerável. Se alguém quiser descer um machado, assim, rachar sua cabeça no meio, se você estiver dormindo, ele faz e você nem percebe. Então, dormir é se colocar em vulnerabilidade. Imagina dormir no relento e imagina com alguém te perseguindo para te matar. Mas Davi conseguia dormir. Porque a paz de Deus, ela não precisa de circunstâncias externas para existir.
É por isso que Jesus dormia no meio da tempestade. Agora você imagina, você está num barco, esse barco vai afundar, porque você está numa tempestade, está tendo trovoada, está tendo o mar balançando, e você está dormindo. É possível isso em condições normais? Não é. Não é. Não se engane. Mas a paz de Deus, ela é assim. Mesmo se você estiver no meio da guerra, por dentro está tudo resolvido com você. Por dentro, você sabe para onde você vai, você sabe que aquela circunstância não pode te ferir se não for a hora. Você sabe que ainda que ela te fira e você morra, você sabe o lugar para onde você vai. E de todas as possíveis questionamentos que a ansiedade pode te levantar, para todos eles a paz tem uma resposta. E a resposta sempre está em Deus. Então, aquelas coisas não te metem medo mais. E você consegue dormir, mesmo se tudo estiver indo mal. A paz de Deus é assim e a alegria de Deus é assim. Aí você pensa, eu te dando essa explicação, você não vai querer a paz de Deus e a alegria do Senhor? É claro que você quer, a não ser que você seja lelé da cuca, mas eu acho que você não é. Então, todo mundo vai querer esse tipo de coisa, né? Mas vamos voltar no versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Veja bem, ficar irado, até Jesus ficou. Ele não pegou o chicote, que Jesus tinha um chicote, um azorrague. O mesmo chicote que foi usado na crucificação dele, ele tinha um, pessoal. E ele usou para expulsar os cambistas do templo. Ele jogava nas mesas que arrancava lasca de madeira. Depois fizeram isso com o corpo dele, né? Mas veja bem, ele irou. Mas ele não pecou, porque a palavra de Deus é enfática em dizer que ele não tinha pecado. Então veja bem, a palavra de Deus, ela reconhece as suas limitações. Ela sabe que você vai ficar irado. Porém, todavia, entretanto, não é da vontade de Deus que você deixe a ira dominar seu coração. Nós temos um exemplo clássico de alguém que deixou a ira dominar o coração, né? Caim. E ele foi lá e assassinou seu irmão. Mas quanto a você, a Bíblia, ela traz aqui um processo. Você observou quando eu li? Não pequem quando ficar irados. Ao deitar, reflitam nisso. E aquietem-se. Então, ficou irado, o que é que você faz? Você tem que tirar um tempo para pensar. Tira um tempo para pensar naquilo que te deixou com raiva. Ou seja, o segredo é pensar. Porque quando você está irado, a última coisa que você quer fazer é pensar. Você quer só agir. Uma vez eu quase fui buscar um cliente com um facão porque ele estava me irritando demais. Aí o que eu fiz? Eu pensei. Eu parei e pensei. Parei para pensar, fiquei analisando, pensando. Parei um tempo e fiquei pensando. Quando eu pensei, aí eu falei, essa ideia não é boa. Então eu peguei e deixei de lado. Ou seja, eu fiz exatamente o que diz o texto. Pare, fique calmo, porque ele diz deitar-se, né? Deitar-se é o quê? Você acomodar e parar para refletir. Faz uma reflexão. Depois da reflexão, se aquieta. Não vai lá colocar em prática a sua ira, o seu impulso. E assim você não peca. Entendeu? Então, lembra desse processo. Ficou irado? Espairece a mente. Essa é a palavra usada. Espairecer. O psicólogo Augusto Cury, ele chama isso de janela killer. Quando nós estamos numa condição de profundo estresse, a gente não consegue tomar naturalmente boas ações, boas medidas. Então, você entra no que ele chama de janela assassina. Você entra ali é como se você ficasse numa salinha, dentro da sua consciência, numa salinha quadrada, imagina um quadrado aqui. Você está dentro dessa salinha, e nessa salinha, você fica aprisionado ali aos impulsos e emoções violentas e imediatistas. Você tem que sair dessa salinha para você tomar atitudes boas. Se você ficar preso nela e agir baseado pelos impulsos primitivos que nós temos, você peca. Então, você precisa de se afastar, se aquietar, refletir
para depois se aquietar. E assim você não peca. Veja quanto que a Bíblia ela é completa, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa para ressaltar aqui. Bem, então é isso. Não busque outros deuses quando o Senhor parecer tardar. E você sabe, naquela época, eles buscavam os deuses das nações vizinhas. E hoje, o que é que nós buscamos quando o Senhor parece tardar? Nós buscamos alguma coisa. É comum essa natureza humana, essa essência humana, sempre quando o Senhor tarda em fazer o que você quer, é comum ela te impulsionar a querer solucionar o problema de uma outra forma, né? Vamos dizer que você quer casar e você sabe, está escrito que você só deve encontrar marido na igreja. Quando você vem e, não, estou desesperado, Deus não está me ouvindo, aí você vai fazer como os israelitas. Você vai buscar a sua solução, a solução para o seu problema onde? Nos deuses estranhos. Você vai buscar homem no mundo, né? Então, às vezes, nós não fazemos como eles. Eles buscavam deuses pagãos, já que eles acreditavam, né, que as fenomenologias da natureza eram controladas pelos deuses, mas só que hoje nós temos atitudes semelhantes a essas, né? Só que de outras formas, através de outras maneiras. Não devemos ser assim. Devemos esperar como uma âncora no Senhor e confiar nele. Por quê? Às vezes Deus parece tardar, mas na verdade é porque ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Você sempre deve levar isso em consideração, que Deus é bom. Ele não é como seu pai, como a sua mãe, ou como seus parentes, ou seus irmãos, ou como as pessoas que você conhece. Ele é bom. Então, nunca pense que se ele não fez alguma coisa, a explicação é por algum tipo de indiferença, de falta de amor, de falta de bondade. Não, Deus, ele é todo bondoso, ele é o próprio bem. Então, a explicação sempre é boa. Se ele ainda não fez, há um bom motivo para isso. Espera e confia, não faça como os israelitas. Espera dentro daquilo que ele mandou você esperar. E se lembre de tudo o que esse salmo poderosíssimo nos diz. E outra coisa, um recado aos católicos, é assim que você trata o livro de Salmos. O livro de Salmos não é um tipo de poder místico que você deixa o salmo aberto e dali você vai espantar os demônios da sua casa. Não, você tem que abrir, ler e procurar entender, como nós estamos fazendo aqui. Espero que você esteja comigo quando eu for ler o Salmo 5 e que você tenha sido abençoado hoje. A paz de Jesus.